Aqui estamos para mais um capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura, Médium de Valdo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Problema das drogas. Estava programada para aquela madrugada uma reunião na qual o Dr. Bezerra de Menezes deveria proferir uma palestra abordando o problema das drogas, que afetava a economia social e moral da comunidade brasileira, numa expansão surpreendente entre os jovens. O relógio no edifício da central marcava 10 minutos para as 3. Um dos módulos do posto fora reservado para o cometimento que se destinava a trabalhadores do nosso grupo em face de adestramento para o socorro às vítimas da toxicomania, como a estudiosos do comportamento que se interessavam pelo magno assunto, tentando auxiliar na condição de encarnados com base nas informações e técnicas espíritas. Fomos convidados a seguir ao local próximo, acompanhando o expositor e alguns outros amigos. E lá chegando, observamos a ordeira movimentação. O espaço comportava 50 pessoas bem acomodadas, onde, além dos assentos, se encontrava pequena mesa com 3 lugares reservados, destinados ao palestrante e 2 assessores. Os pequenos grupos de amigos conversavam à entrada do recinto, recebendo os que foram trazidos do plano físico. Durante o sono, o perispírito vai lá estudar. Portadoras de uma boa lucidez para a participação no evento em desdobramento parcial pelo sono. Tratavam-se de espíritos habituados a incursões de tal porte, que se deixavam conduzir por seus benfeitores espirituais, que os preparavam para a melhor atividade socorrista em labor desta natureza. Pude identificar alguns espiritistas que se dedicavam à prática psiquiatra, à terapia psicológica, pregadores e médiuns, assim como terapeutas não vinculados ao espiritismo, sociólogos, religiosos, em número não superior a 20. Os demais, desencarnados, eram os responsáveis pela sua movimentação e presença naquele lugar, bem como alguns cooperadores de nossa área de ação, naquele cometimento durante o período do carnaval. O missionário do bem foi saudado com carinho, e muitos encarnados que o viram entrar não supitavam a exclamações de júbilo ante o acontecimento. Adentrando todos e tomando seus lugares, foi iniciada a reunião exatamente às 3 horas. Proferida a prece por um dos assessores que rogava a inspiração superior para o orador, sem qualquer delonga ou inútil apresentação laudatória, o amigo levantou-se e deu início à sua mensagem. Com a voz modulada em tom harmônico, agradável, que alcançava o reduzido auditório sem maior esforço, passou a examinar a problemática dos tóxicos, após haver-nos saudado com a delicada colocação evangélica dos termos tradicionais, quando se utilizam os cristãos primitivos: paz seja convosco. Com segurança e tranquilidade considerou: as causas básicas das evasões humanas à responsabilidade jazem nos conflitos espirituais do ser, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão. Espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o ser humano moderno, que conquistou a Lua e avança no estudo das origens do sistema solar, que lhe serve de berço, incursionando pelos outros planetas, não conseguiu conquistar a si mesmo. Logrou expressivas vitórias sem alcançar a paz íntima, padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos sem os correspondentes valores de suporte moral. Cresceu na horizontal da inteligência, sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Com efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade, foge na busca dos alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxica. Atado à retaguarda de onde procede, mantém-se psicamente em sintonia com os sítios, nem sempre felizes, onde estagiou no além-túmulo, antes de ser recambiado à reencarnação compulsória. Face à necessidade de promover o progresso moral
do planeta, milhões de espíritos foram transferidos das regiões pungtivas onde se demoravam para a inadiável investidura carnal, por cujo recurso podem recompor-se e mudar a paisagem mental, aprendendo na convivência social os processos que os promovam a situações menos torpes. Então, olha a informação que estão nos dando aqui. Essas pessoas dependentes de substâncias químicas provém, em sua maioria, de reencarnações, ou seja, de encarnações aqui na Terra compulsórias. E o objetivo dessa encarnação é dar uma oportunidade, através das suas dificuldades, para que evoluam e possam sair definitivamente dos ambientes nefastos da área inferior das vibrações terrestres, os abismos, os umbrais e por aí vai. Vamos seguir. Dependências viciosas, no entanto, decorrentes da situação em que viviam, dão-lhe a estereotipia que assumem, tombando nas urdiduras da toxicomania. O palestrante fez uma pausa oportuna, a fim de facultar aos ouvintes o necessário entendimento das colocações expostas em análises rápidas, logo prosseguindo. O uso de drogas é muito antigo, variando as justificações de acordo com o estágio da evolução de cada povo, sempre, porém, de resultados negativos. Religiosos e ascetas, guerreiros e filósofos, pobres e ricos em variados períodos da história, utilizavam-se de substâncias vegetais e emanações químicas, de resinas e raízes, para alcançarem os desejos emocionais que não conseguiam pelos métodos normais, ou para abrir as comportas do entendimento para as viagens místicas, o aumento da coragem ou esquecimento. No mundo ocidental da atualidade, é indiscriminado o uso de substâncias e vegetais tóxicos em caráter quase generalizado. Ora para fins terapêuticos, sob controle competente, ora para mistérios injustificáveis, sob a direção dos infelizes manipuladores mafiosos da conduta das massas. Em razão da franquia de informações que a todos alcançam, encontrem-se preparados ou não, os meios de comunicação têm estereotipado as linhas de conduta moral e social de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. Após especialmente a Segunda Guerra Mundial e mais recentemente as lamentáveis lutas no Sudeste Asiático, o consumo de drogas tomou conta do Ocidente, em particular da imatura juventude. O desprezo pela vida, a busca do aniquilamento resultantes de filosofias apressadas, sem estruturação lógica nem ética, respondem pelo progressivo consumo de tóxicos de toda a natureza. Os valores ético-morais que devem sustentar a sociedade vêm sofrendo aguerrido combate e desestruturando-se sob os camartelos do cinismo que gera a violência e conduz à corrupção, minimizando o significado dos ideais da beleza, das artes, das ciências, vive-se apressadamente e rapidamente deseja-se a consumação. A incompreensão graça dominadora, sem que os seres humanos encontrem um denominador comum para o entendimento que deve vigir entre todos. O egoísmo responde pelo inconformismo, pela prepotência, pela volúpia dos sentidos e pela indiferença em relação ao próximo. O ser humano sofre perplexidades que o atemorizam, desconfiando de tudo e de todos, entregando-se a excessos, fugindo à responsabilidade através das drogas. Faltando lideranças nobres, com expressivas exceções, tomba nas redes bem enternecidas por falsos líderes carismáticos de natureza meramente passional. Escasseiam inteligências voltadas para o bem geral e dedicadas aos valores mais nobres da vida, que polarizem as atenções, jazendo por exemplos dignos e imitados em face das justas alegrias e venturas que propiciem e fruam. Esses indivíduos trabalhariam com afinco para a cura dos cânceres sociais, enobrecendo as entidades educacionais e domésticas responsáveis pela preparação do cultivo das mentes em formação. O ambiente estava magnetizado pelo verbo fluente do expositor, que se deteve numa pausa mais demorada. Todos os olhares nele se fixaram,
denotando a atenção e o respeito. De imediato deu curso ao tema. São dias de luta em que as contestações, mais perturbadoras que saneadoras, tomam o lugar do trabalho sadio, edificante. Contestam-se os valores da anterior paira da atual geração, o trabalho, a ética, a vida, exigindo elevadas doses de tolerância e compreensão, a fim de se evitarem radicalismos da parte a parte. O progresso tecnológico torna-se, de certo modo, uma ameaça, um monstro devorador, se não for moderado nos seus limites e no tempo próprio. A automação substitui o ser humano em muitos mistérios e a ociosidade, o desemprego neurotizam os que param e atormentam os que se esforçam no trabalho. Os seres humanos separam-se, distanciados pela luta em que empreendem, unem-se pelas necessidades dos jogos, dos prazeres, e nesse dualismo comportamental, a carência afetiva, a solidão, instalam seus arsenais de medo, de revolta e dor, propelindo para a fuga, para as drogas. Em realidade, foge-se de um estado ou situação, inconscientemente buscando algo, alguma coisa, segurança, apoio, amizade, que os tóxicos não podem dar. Indispensável valorizar-se o ser humano, arrancando dele os valores que lhe jazem latentes, manifestação de Deus que ele não tem sabido compreender nem buscar, por estes aguardados no mundo íntimo como desafio final para a sua salvação do caos. Muita falta faz a presença da vida sadia, conforme a moral do Cristo. Fala-se demasiadamente sobre o Evangelho, situando a vivência dos seus postulados em faixas quase inalcançáveis ou mediante abordagens místicas que dificultam a racionalização do comportamento dentro das suas diretrizes. Faço eu aqui mais uma vez uma observação. Ele disse: fala-se muito de Evangelho. Há muitas igrejas de todos os matizes da cristandade. O Evangelho é gritado em todos os cantos, mas a prática do Evangelho, essa é difícil de encontrar. As pessoas se lembram do olho por olho da Bíblia, do Velho Testamento, e não se lembram do amai-vos uns aos outros, que o Jesus ensinou no Evangelho. Será que não está na hora da gente exercitar o Evangelho? Praticar mais e falar menos? Vamos pensar a respeito. As oportunidades de pregar são muitas e as de praticar são maiores ainda. Continuando, como terapia para o grave problema das drogas, inicialmente apresentamos a educação em liberdade, com responsabilidade, a valorização do trabalho como método digno de afirmação da criatura, orientação moral segura no lar e na escola, mediante exemplos dos educadores e pais, a necessidade de viver-se com um cometimento, ensinando-se que ninguém se encontra em plenitude e demonstrando essa verdade através dos fatos de todos os dias, com que se evitarão sonhos e curiosidades, luxo e anseio de dissipações por parte de crianças e jovens. Orientação adequada às personalidades psicopatas desde cedo, ambientes sadios e leituras de conteúdo edificante, considerando-se que nem toda a humanidade pode ser enquadrada na literatura sórdida do contracultura, dos livros de apelação escritos com fins mercenários, em razão das altas doses de extravagância e vulgaridade de que se fazem portadores. A estas terapias basilares adire o exercício da disciplina dos hábitos, melhor entrosamento entre pais e mestres, melhor convivência desses com os filhos e alunos, despertamento e cultivo de ideais entre os jovens. O conhecimento espiritual da vida, demonstrando a anterioridade da alma ao corpo e a sua sobrevivência após a destruição deste. Quanto mais for materialista a comunidade, mais se apresenta consumida, desequilibrada e seus membros consumidores de droga e sexo em desalinho, sofrendo mais altas cargas de violência, de agressividade que conduzem aos elevados índices de homicídio e suicídio e de corrupção. Neste ponto, interrompeu a narração por breves instantes para logo concluir.
O espiritismo possui recursos psicoterápicos valiosos, como profilaxia e tratamento no uso de drogas e de outras viciações. Estruturada em sua filosofia na realidade do espírito, a educação tem primazia em todos os tentames e as técnicas do conhecimento das causas da vida oferecem resistência e dão força para uma conduta sadia. Além disso, as informações sobre os valiosos bens mediúnicos aplicáveis ao comportamento constituem terapêutica de fácil destinação e resultado positivo. Aqui nos referimos à oração, ao passe, à magnetização da água, à doutrinação do indivíduo, à desobsessão. Invariavelmente, defrontamos nas panorâmicas de toxicomania a sexolatria, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessões, como causa remota ou como efeito do comportamento que o ser humano se permite, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas, desembaraçadas do corpo. Em todo e qualquer cometimento de socorro, os dependentes de vícios, recordemo-nos do respeito que nós devemos a esses enfermos, atendendo-os com carinho e dignificando-os, instando com eles pela recuperação ao tempo em que lhes apliquemos os recursos espíritas e evangélicos, na certeza de resultados finais salutares. Que o Senhor nos abençoe. Após sentar-se, o assessor franqueou a palavra aos ouvintes que desejassem propor questões que pudessem redundar em benefício geral e que, porque ninguém as fizesse, foi encerrada a reunião. O benfeitor permaneceu em caráter mais íntimo, cercado pelo interesse de todos, que o ouviam agregar alguns comentários e considerações oportunos, dissolvendo-se a assembleia minutos depois, quando cada um voltou aos seus compromissos. O amanhecer anunciava-se lentamente. Meus amigos, se todas as pessoas soubessem que a morte não existe, possivelmente não se matariam através das drogas, porque o uso de drogas é um suicídio lento e garantido. Porque o usuário de drogas, ou ele morre de overdose, ou ele morre pelas mãos do cobrador. Porque chega um ponto em que essa pessoa não consegue mais pagar, porque ela vai ficando num estado em que ela não consegue mais trabalhar, não podendo trabalhar, ela começa a furtar, e é um caminho ladeira abaixo. Então, as pessoas que soubessem que a morte não existe, se as pessoas soubessem que todos os comportamentos geram consequências nas vidas seguintes, talvez elas se comportassem de modo diferente, não é mesmo? Vamos, meus amigos, vamos ser portadores dessa verdade, libertando mais e mais pessoas de si mesmos. Abraços e até o próximo capítulo.